E se eu disser que o seu treinamento de jiu-jitsu, a maneira como você treina ou como você treina os seus atletas, pode estar descontextualizado? Vem comigo que eu vou te explicar como. Fala pessoal, tudo bem? E aí, agora a gente está com os números do Mundial da IBJJF de 2022. Nós vamos continuar com as análises técnicas e táticas ainda. Até domingo eu vou colocar mais uma luta lá que vai ser do Gutenberg, da GF Team. Alô Guti, um abraço. Então em breve a gente vai ter mais análise técnico-tática das lutas. Mas hoje eu vim trazer os números aqui para você, números recentes, para a gente poder entender se o nosso contexto de jiu-jitsu está sendo treinado da mesma maneira que está sendo lutado nas competições mundiais, né? Então vem comigo que eu vou mostrar aqui alguns números para vocês e aí a gente vai conversar, ok? Então pessoal, depois de um tempo aí sem rolar muitas estatísticas dos campeonatos mundiais das federações, o site BJJ Heroes, que é um site pioneiro em relação à estatística do jiu-jitsu, voltou a publicar novamente, aí ele viu as 190 lutas da faixa preta, né, da categoria adulto que rolou nesse evento, né? E aí a gente tem alguns números aqui, tá? Primeiro que foi um número menor, né? Em 2017 foram 204 lutas de faixa preta e esse ano foram 190, mostrando que o número de faixa pretas que competiram foi menor, né? Então basicamente os números que a gente tem aqui foram os números que eles pegaram lá com o pessoal da IBJJF, abordando no tatame, vendo ali num vídeo e falando com os árbitros ali. Então o que a gente tem aqui já de imediato são os números gerais, né? Então de números gerais a gente teve ali, ó, 252 raspagens, 201 tiro de guarda realizados com sucesso, ou seja, sendo efetivos. Desses 201, 26 foram puxadas, né, puxada dupla. Submissões, foram 67 lutas vencidas por submissão, que dá em torno de 35% do total de lutas decididas, né? Isso mostra aí que os pontos ainda estão no topo, né? Mas a submissão teve aí essa diferençazinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Foram 46 passagens de guarda e 36 montadas ou pegadas pelas costas, e as quedas foram 28 quedas, ou seja, bastante quedas, né? Então, aí o que acontece? Os números mostraram que o jogar por cima, jogar passando a guarda, tem sido uma maneira prioritária, mais utilizada pela galera que tem vencido, ok? Tem dado uma diferença muito grande, em torno de 99% das pessoas que jogam com passagem de guarda, elas têm um indicador de vitória maior do que o pessoal que joga por baixo, tá? E aí dá pra tirar esse número da comparação dos outros números que o site fez com eventos anteriores, tá? Então, sem dúvida, a passagem de guarda é um dos caminhos mais efetivos, tá? É um dos caminhos mais efetivos para se obter vitória. Entretanto, a raspagem ainda também tá dominando, tá? Também tem sido muito utilizada, tem sido muito efetiva. Entretanto, nem todo mundo que está raspando está tendo a mesma porcentagem de vitórias. Ou seja, quem está trabalhando passando a guarda está com 99% de chance de vencer a luta. Quem trabalha com raspagem está em torno de 64%. Tá? Então tem uma diferença ali. E aí isso é algo fundamental, porque se a gente está trabalhando no dia a dia os nossos atletas com pretensão de atuar num campeonato mundial, a gente tem que dar um pouco mais de atenção para a passagem de guarda em relação à raspagem, dado que esses são os números de um processo, né, que tem acontecido ao longo do tempo, e o site tem descrito isso de maneira muito eficiente. Tá? Então, novamente, faça a pergunta do início, né? De repente o nosso treinamento está desatualizado. O site ainda compara, diz que praticamente 100% dos passadores de guarda tiveram a mão levantada, né? A mão levantada lá pelo árbitro na vitória. E o único cara que saiu dessa linha aí foi o Igor Schneider, que ele passou a guarda do Alas Costa, tá?
E aí, mesmo assim, ele ainda perdeu, né? Mesmo que nesse caso, durante o confronto ali, essa partida tá meio com uma correlação nula ali quando a gente vai comparar estatisticamente, tá? E aí, falando sobre as técnicas de passagem de guarda, como o pessoal tem trabalhado muito com raspagem, com berimbolo, ou com aqueles giros, né, bem característico do wrestling, né, você manter as suas pernas seguras ali é um indicador que você pode ter sucesso para poder passar a guarda e não ser raspado, né? Então isso é um conceito que está sendo adaptado principalmente porque a maioria dos atletas estão lutando com guarda aberta, estão trabalhando com guarda aberta, não estão mais trabalhando tanto com guarda fechada, e isso facilita tanto o trabalho do raspador, né, do cara que está raspando, quanto facilita o trabalho do cara que está passando a guarda. Então os números que a gente tem ali, eles dizem o seguinte, ó, aquela passagem lateral que eles chamam de knee cut, que é aquela deslizada lateral, você joga o adversário para o lado e você desliza o joelho, né, o teu joelho oposto, você desliza para o mesmo lado ali, pesquisa no YouTube depois, todos os termos que eu vou falar aqui em inglês, tem no YouTube vídeo mostrando, tá? Então o knee cut foi o mais utilizado, tá? Isso é característico porque o pessoal está utilizando muito a De La Riva, mas não só isso, teve também a passagem de guarda de pressão, tem a long step, tá? Tem a half guard, né? A meia guarda, passagem de guarda dando pressão ali na meia guarda, atoreando. Então todas essas você pode ver nos números aqui como que elas foram utilizadas a sua porcentagem, né? Mas mesmo assim, apesar do knee cut ter sido muito utilizado, ter um sucesso muito grande, ainda é um estilo de muito risco, tá? Você pode ser raspado facilmente ali, principalmente porque quando você faz a movimentação de deslocamento lateral para quebrar ali o eixo do corpo da pessoa, do teu corpo, né? Você pode facilmente ser raspado, perder e ir até o teu adversário para as costas, né? Então se você não for, o site até menciona, né? Se você não for um Lucas Lepre, um Leandro Lou ou um Isaac Baiense, essa não pode ser a solução certa para o seu jogo. Então vale a pena verificar, tá? Então eles mostram que de 12 atletas que lutaram, né, 9 foram raspados tentando essa manobra, tá? Então é bom utilizar com cuidado e botar o lema aí que eles estão falando, né? Protect your legs, ok? Proteja suas pernas, tá? Mas isso aí não é só restrito a knee cut, você também pode ser raspado aí de várias maneiras, né? Tem aquela que eles chamam de K-guard, né? Que é basicamente um berimbolo inverso ali você facilmente pode ser, se o cara pegar ali na tua cintura, na tua faixa, te jogar ali, ele te esparrama no chão ali, pode te facilitar você perder o domínio da passagem de guarda ali. Falando um pouco sobre pegada pelas costas, projeção e outras ações, começando falando aqui um pouco da pegada pelas costas, nesse Mundial nós vimos que diminuiu o número de lutadores que fizeram pegada pelas costas, ok? Foram 27 pegadas pelas costas, né? Então esse número, apenas 7 resultaram em submissão. Então veja que não tá muito garantido, não foi muito garantido, né, nesse Mundial pegar as costas e finalizar como era em outras ocasiões, né, quando a gente compara com outro evento. E aí geralmente você pode pensar, pô, mas de repente a maneira mais rápida de eu finalizar é fazer uma pegada pelas costas, e aí você vai atacar com o crab ride, né, que é a passagem de caranguejo que eles falam, né, ou então a própria matrix, que são posições que te facilitam você pegar as costas. Não tá sendo garantido que você vai conseguir finalizar, ok? Então apenas 18,5% de todas as tentativas de finalização por pegada nas costas resultaram aí numa finalização efetiva. Porém, ainda assim, os números demonstraram
que todos os atletas que conseguiram marcar o ponto de pegada pelas costas, veja, a pegada pelas costas sendo efetiva pela visão do árbitro, eles acabaram vencendo, tá, as suas lutas, né? Então veja que nesse gráfico a gente tem aí a pegada pelas costas vinda de uma passagem, foi a que mais foi efetiva. Você tem 13 casos ali contra 5 de quem raspou e pegou as costas, beleza? Na guarda nós confiamos, então parece que nesse campeonato a utilização da guarda foi muito mais expressiva. E aí o site mostra que, os números do site mostram que das 252 raspagens que aconteceram, a maioria veio de uma dinâmica onde o adversário estava tendo a sua perna controlada pelo guardeiro, ok? O guardeiro fazia de alguma maneira o controle de pelo menos uma das pernas, e aí, ou as duas, e aí ele realizava a raspagem. Então, sendo assim, mais preciso, 60% das raspagens, tá, vieram dessas situações de domínio da perna, ok? Então atenção no treinamento aí, quando você estiver treinando raspagem, lembrar de avisar o aluno, camarada, fazer o domínio de pelo menos uma das pernas do adversário. Isso é uma informação muito importante, que às vezes você está assistindo a luta e você não repara isso, você não observa isso. Então atenção aí, treinador, tá? Que 60%, 60,5% das raspagens efetivas com sucesso vieram de uma posição onde o atleta guardeiro estava dominando pelo menos uma das pernas, e o restante, 23%, vieram de posições genéricas, tá? Então nesse gráfico a gente vê aí, por exemplo, guarda aberta, como eu falei, muito utilizada, a maioria das raspagens vindo ali da guarda aberta. Um outro número, pouco menos da metade, é a guarda 50-50, né? A 50-50, ali representando ali na segunda colocação. A de la riva, a guarda X, a guarda de laço e a meia guarda, representando as outras posições, né? Então aí quando você olha para o meu vídeo lá que eu falo da análise técnico-tática, agora está explicado por que eu classifico daquela maneira, né? Porque veja, são números expressivos da utilização da guarda, beleza? Então, olha, vamos contextualizar aí o treinamento, galera. Tá, sabe, pô, se é da guarda aberta que sai a raspagem, treinar muito a guarda aberta, treinar 50-50, treinar a guarda X, guarda de la riva, meia guarda e raspagem de laço, da laçada. Tudo isso tem que ser treinado se você quiser obter o melhor rendimento do seu atleta na competição. E outro fato interessante também que você tem que saber sobre a raspagem é que as finalizações na partida tiveram ali em torno de 49% das submissões foram registradas quando vieram de fato de posição de guarda, beleza? Então é um número bem expressivo, quase 50%, ou seja, quase a metade das finalizações tiveram ação de raspagem anterior, ok? E aí a finalização finalmente está começando a voltar, depois de um período longo aí de baixa nos últimos eventos, ela está voltando com todas as forças, e nesse último mundial gerou 38% dos resultados das lutas foram por finalização, ou seja, isso é o que a galera tá buscando, isso é que o povo paga o ingresso para ver, ele quer ir lá para ver o faixa preta finalizar com lapela, com guarda de laço, com guarda de lapela, finalizar usando a faixa agora, né? Que agora todo faixa branca tá treinando isso na academia para chegar no Mundial de Faixa Preta Expert, né? Então nesse ano ele teve em torno de 35 a 36% das partidas terminaram com finalização, né? Visto que se você comparar que o Campeonato Brasileiro que a gente teve pouco tempo atrás aí foram 47% de finalização, e se você comparar com outros números anteriores, nos últimos 5 anos, veja que está novamente aumentando o número de pessoas que vão para o Campeonato Mundial para finalizar, meu irmão. Em 2017, por exemplo, foram 26%, em 2018, 35%, né, foi semelhante, 2019 caiu para 33%, 2021, 32%, e 2022 ela subiu de novo, foi para 35,2%. Foram 67 submissões em 190 lutas. E aí você vê o gráfico, né, das finalizações mais utilizadas, né? Então você tem aí, a maioria delas são por estrangulamentos,
são por pegadas principalmente pelas costas, tá? E a gente começa a comparar isso com números desde de 2005, 2015, né? Então a diferença é que esse ano a pegada nas costas diminuiu, tá? Em relação aos outros anos, né? Nos anos anteriores a gente tinha em torno de 3 armlocks, em torno de 14 estrangulamentos e 3 arco e flecha, né? Então dava em torno de 57 mais ou menos de porcentagem de estrangulamentos, né? E já em 2017, né, teve em torno de 66%, 34% para 66%, e por fim esse ano subiu para 25% a 75%. E aí quando você olha as técnicas mais utilizadas, você vê lá ali, né, o slide choke, né? O slide choke é aquela finalização por estrangulamento ali na posição lateralizada, ok? Tem ali também o arco e flecha, 3, né, o estrangulamento de pescoço ali pelas costas, 8 armlocks, 14 estrangulamentos não classificados, ou seja, novamente, bastante coisa ali. Submissões genéricas em torno de 6, triângulo 4, tivemos 2 chaves de calcanhar, pelo amor de Deus, vamos usar as pernas, galera, vamos atacar as pernas, tanto de calcanhar quanto as chaves de membros inferiores ali, a gente teve 5. Então esses foram os números, galera, de 2022. Vamos contextualizar o treinamento agora e vamos colocar em prática tudo que a gente está vendo aí no alto rendimento, se você almeja chegar no alto rendimento. E lembrando, galera, o trabalho de análise de desempenho, de análise técnico-tática é esse. Você tem que acompanhar sempre, tem que estar sempre comparando, se adaptando às esferas, ao que está acontecendo e trabalhando o teu atleta para que ele possa atuar de acordo com o que ele vai enfrentar, né? O que a gente chama de treinamento funcional é isso. É um treinamento específico, caracterizado para uma determinada situação. De preferência que você saiba quais são as limitações do seu atleta, para que você possa trabalhar isso para aumentar a qualidade do teu atleta, tá? A sua efetividade técnica esportiva, né? O seu desempenho esportivo. Da mesma maneira que você possa observar o teu adversário e entender como que ele se comporta durante a luta, para você utilizar tudo isso que você pegou aqui e colocar em prática. Então, por exemplo, uma aplicação prática para a gente finalizar o vídeo aqui, uma aplicação prática desses números, por exemplo, treinaria muito a passagem de guarda, mas sempre focando na parte defensiva da passagem de guarda, ok? Botaria de equivalente maneira o meu atleta para treinar muita raspagem. Isso porque ele, além de saber como que ele vai atacar o passador, caso ele esteja numa posição de guarda, ele também vai ser muito efetivo durante a raspagem. Pegada pelas costas nem sempre nem sempre foi a melhor opção nesse campeonato. Veja, eu tenho que ter muito cuidado para falar que nem sempre foi, né? Nesse campeonato não foi, tá? Então a gente pega os últimos números, vamos trabalhar em cima dos últimos números, e aí você pode ter essa informação contextualizada no seu treinamento. Outra coisa, projeção. A projeção aumentou a porcentagem, tá? Também mesma coisa, vamos treinar queda, galera. E por fim, a gente chega ali nas submissões. A submissão de estrangulamento continua sendo topo do mundo, apesar do armlock ainda ser o predileto, mas os estrangulamentos são ainda muito utilizados. Então veja, você tem todo um contexto que você pode aplicar no teu treinamento. Então pega o teu bloco, divide o teu treinamento em blocos. Olha, essa semana eu vou ter 3 treinos. Quantos treinos serão? Serão 2 horas. Vou trabalhar 1 hora de treino livre, né, de rolinha, de rola ali livre, e 1 hora eu vou trabalhar durante a semana. Na primeira eu vou treinar só passagem de guarda, na segunda eu vou treinar só raspagem, na outra eu treino só queda, na outra eu treino finalização pelas costas, na outra eu treino finalização lateral. Aí você já fechou 5 dias. Na semana seguinte você mistura, começa a mesclar uma com a outra. Vou treinar os atletas para defenderem e atacarem de passagem de guarda, ok? Na outra, mesmo esquema, vou defender e atacar de raspagem, finalização, e com isso você vai contextualizando o teu treinamento, ok? Valeu, galera, é isso.
Nos vemos em breve. Se você é novo aqui, chegou agora, se inscreve aí no canal, porque isso que dá uma moral pra gente aí, curte, compartilha, meu irmão. Compartilha que eu quero ganhar dinheiro com o YouTube aí, mas se vocês não me ajudarem, eu não consigo, ok? Muito obrigado a todos aí pela atenção. Sigam aí as nossas outras playlists para vocês verem o nosso material. Curta, compartilhe, manda um abraço, faz um pix, vamos rolar e tá todo mundo em casa. Nada melhor do que aquele açaí depois do treino. Um abraço, os